Seja bem-vindo ao Multiplica. Nessa série nós vamos conversar um pouco mais sobre o sofrimento, o valor dele e o que nós podemos aprender com isso. No livro de João, capítulo 9, nós temos uma história em que Jesus e os seus discípulos eles estão caminhando. E na beira do caminho, Jesus viu um homem que estava sentado ali, que era cego de nascença. E os seus discípulos então perguntaram para Jesus: Mestre, quem pecou? Este homem cego de nascença, ou seus pais, para que ele nascesse cego, nessa condição, com essa deficiência? E Jesus então respondeu: nem ele pecou, o cego, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele, na vida desse homem, as obras de Deus. O que é que nós aprendemos sobre o sofrimento? Qual é o valor do sofrimento? Nós vemos nessa história um homem que estava sofrendo. Ele não estava feliz naquela condição, vivendo aquela deficiência. Eu não sei qual deficiência que você não gostaria de ter que suportar na sua vida. Não sei se a cegueira, a surdez ou talvez a incapacidade de falar, ou de andar. Mas uma deficiência sempre é alguma coisa marcante, que deixa estigma e que nos separa do resto das pessoas. E Jesus viu aquilo. Jesus olhou para dentro daquele sofrimento, da dor daquele homem. Imagine comigo, como cego de nascença, ele nunca tinha visto a beleza de uma flor. Ele nunca tinha contemplado, por exemplo, as cores cintilantes do arco-íris depois de uma chuva. Ele conhecia os seus familiares somente pelos sons e pelas vozes, porque ele nasceu cego. E mesmo a sua imaginação não conseguia, provavelmente, formar um retrato concreto de como eles eram, de como as pessoas eram. E provavelmente ele tinha que lidar com preconceitos, com falta de oportunidades, com a dependência de outras pessoas e até a falta de liberdade de ir e vir de um lugar para outro. E a reação dos discípulos? A reação dos discípulos foi, assim, talvez a que nós teríamos. O que tem de errado com este homem? O que aconteceu? E eles perguntam assim, quem pecou? E para o judeu, e lembre-se que Jesus e os seus discípulos, eles eram judeus. Para o judeu, o sofrimento estava sempre associado a algum tipo de pecado. Então, talvez na mente deles, eles acreditavam que havia o pecado pré-natal. Talvez aquele homem já tinha uma alma perversa desde o útero da mãe. Talvez na mente deles, aquilo seria um pecado herdado, que aquele homem tinha herdado dos pais. Alguns acreditavam nisso, o que não é verdade. A Bíblia desbarata isso. Ninguém é do pecado de ninguém. Não existe nenhuma herança maldita na vida de ninguém. Não é mesmo? Ninguém peca no útero. Quando nós nascemos puro, perfeito, a Bíblia diz, sem nenhum pecado. Nós viemos a este mundo não com o espírito já manchado, ao contrário, nós nascemos na inocência, na pureza. Inclusive que ali na história de Jó, no Velho Testamento, você vê que Jó foi um homem que perdeu tudo, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu toda a riqueza dele, inclusive o apoio da esposa. E os 3 amigos que vieram começaram a dizer, acho que você merece, você deve ter feito alguma coisa ruim, ou isso é uma lição para você, Jó, para você aprender, talvez de uma lição dura na vida, ou essa é a vontade de Deus. Mas será que Deus é mesquinho assim? Será que Deus gosta do sofrimento? Jesus fala o seguinte, olha, esse sofrimento veio, isso aconteceu na vida deste homem para que a obra de Deus seja manifesta, para que a glória de Deus seja manifesta. Então, nos próximos podcasts, eu gostaria de compartilhar com você o que é que nós aprendemos, então, no meio do sofrimento. O que é que a Bíblia está nos ensinando, que nós podemos nos agarrar e crescer, mesmo no meio de dores.